Então, vamos falar agora sobre o ponto médio entre dois pontos, tá? Então, dados dois pontos P e Q, as coordenadas desse ponto médio aí, que ele chamou de M, entre P e Q, serão dadas pelas semissomas das coordenadas P e Q, ou seja, pela média aritmética das abscissas e das ordenadas dos pontos P e Q. Então, a fórmula que nós vamos utilizar para achar as coordenadas desse ponto médio, para achar quem é o x do ponto médio, xm, eu vou pegar a abscissa do ponto P mais a abscissa do ponto Q, fazer a média, e para achar a ordenada, o y do ponto médio, eu vou fazer a ordenada do ponto P mais a ordenada do ponto Q e fazer a média, tá? Então, isso aqui seria xm, ym, pura e simplesmente. Bom, agora vamos falar sobre alinhamento de três pontos. Então, quando que três pontos estão alinhados, ou colineares, que eles chamam? Como é que eu vou verificar isso? Ou eu vou fazer o gráfico, né? Vou fazer todo o plano cartesiano, marcar os pontos e ver se eles estão alinhados, ou eu vou usar o determinante na regra de Sarros, tá? No determinante daquela matriz 3×3. Vamos ver o exemplo que vocês têm aí na apostila. Dados os pontos A, B e C, vamos ver se eles estão alinhados. Se eles estão alinhados, se eles são colineares, esse determinante obrigatoriamente tem que dar 0. Então, vamos ver. Então, vou colocar os pontos 2 e 5, 3 e 7, e 5 e 11. E a última coluna eu vou completar com 1, tá? Como é que eu faço o determinante 3×3 mesmo? Vou repetir as duas primeiras colunas, assim, e fazer o produto daqueles termos que estão na direção da diagonal principal menos o produto daqueles termos que estão na diagonal secundária. Isso tem que dar 0. Vamos ver. 2 vezes 7 vezes 1, 14. 5 vezes 1 vezes 5, 25. 1 vezes 3 vezes 11, 33. Menos 5 vezes 3 vezes 1, 15. 2 vezes 1 vezes 11, 22. 1 vezes 7 vezes 5, 35. E pelas minhas contas, isso aí vai dar 72, menos 72. E dá 0. Então, os três pontos estão alinhados. O que pode acontecer é dar na questão uma variável, né? Tipo um x, um y, um a, um b, e afirmar que esses três pontos são colineares e perguntar qual é o valor de A, qual é o valor de B, né? Então, vamos ver aqui uma questão de 2015 que não vai dar pra gente usar esse método. Por quê? Porque aqui são dadas duas incógnitas, ó. Então, afirmando, então, que os três pontos são colineares, A, B e M, e que o M é o ponto médio, eu tenho aqui, na abscissa do ponto A, eu tenho uma incógnita, e na ordenada do ponto B, eu tenho outra incógnita. Então, para fazer a regra de Sarros, eu teria que ter uma incógnita só, tá? Ou pelo menos uma outra informação que a gente pudesse utilizar. Vamos lá, então, utilizar uma outra técnica, tá? O que eu sei? Que quando eu tenho o ponto médio, como é que eu calculo esse ponto médio? Fazendo o x de um ponto mais o x do outro ponto, dividir por 2, vai dar o x do ponto médio. E fazendo o y de um ponto mais o y do outro, dividindo por 2, vai dar o y do ponto médio, né? Então, isso aqui seria assim, x do ponto médio e y do ponto médio. Então, eu vou separar, tá? Então, vou botar aqui que xa mais xb sobre 2 é igual ao x do ponto médio. E algumas dessas informações nós temos realmente. Quem que é o x do ponto A? Para nós é x. Mais, quem que é o x do ponto B? Para nós é menos 3, então aqui vai ficar menos 3. Sobre 2 é igual ao x do ponto médio, que foi dado, que é 3. Então, aqui multiplicando, esse aqui que está dividindo passa multiplicando, nós vamos ficar com x menos 3 igual a 2 vezes 3, 6. Isolando o x, nós vamos ficar com 6 mais 3, o nosso x vai dar 9. Agora, vamos fazer a mesma coisa para ordenada. Y do ponto A mais y do ponto B sobre 2 tem que ser igual ao y do ponto médio. Y do ponto A, quem que é? 8. Mais y do ponto B, para nós é y, sobre 2. E quem que é o y do ponto médio? 5.
Então, esse 2 que está dividindo passa multiplicando, nós vamos ficar com 8 mais y igual a 10. Y igual a 10 menos 8, y igual a 2. E aí, o que ele está pedindo? X mais y. Quanto que dá? X é 9, y é 2, 11. Letra B. Vamos ver um pouco sobre o estudo da reta e coeficiente, tá? No primeiro caso, então, nós temos essa reta que passa pelos pontos A e B, onde x1 é diferente de x2, porque depois nós vamos ver que quando x1 é igual a x2, nós não temos tangente, né? Porque ele vai estar formando um ângulo de 90 graus. Então, ele vai formar um ângulo alfa com o eixo x, né? O eixo das abscissas, e se eu passar outras retas aqui paralelas, eu vou ter ângulos correspondentes também sobre o mesmo valor. Então, eu tenho nesse primeiro caso, quando esse ângulo está entre 0 e 90 graus, tá? Então, vamos olhar aqui dentro desse triângulo ABC reto em C. O que eu posso lembrar lá das relações trigonométricas, tá? Que a tangente de qualquer ângulo é o quê? O cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? A tangente desse nosso ângulo alfa vai ser cateto oposto. Quem que é o nosso cateto oposto aqui? Vai ser BC. E quem que é o nosso cateto adjacente? Vai ser AC, tá? Quem que é BC? Quem que seria o valor de BC? Seria y2 menos y1. E quem que seria o valor de AC ou CA? Seria x2 menos x1. Então, aqui, gente, o que eu vou chamar de coeficiente angular? Essa tangente, tá? Eu chamo, geralmente, a letra que representa o coeficiente angular é M, e o cálculo se faz dessa maneira, exatamente como tá ali, ó. y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Tá? Quando nós temos um triângulo, vamos dizer que uma reta ela está decrescente, né? E nós temos esse ângulo aí de 180 menos alfa, o que vai acontecer? Vai dar na mesma, gente, tá? 180 menos alfa, cateto oposto a esse 180 menos alfa vai ser BC. E o cateto adjacente vai ser AC. Do mesmo jeito, nós vamos ter o mesmo valor. Então, eu tendo um ângulo entre 0 e 90 ou entre 90 e 180, eu sempre vou ter o mesmo cálculo. y2 menos y1 sobre x2 menos x1, né? Então, mais uma vez, isso aqui vai nos representar M, y2 menos y1, x2 menos x1. Tá? Então, é assim que a gente calcula o coeficiente angular. O que ele vai interferir, então, gente? Quando esse coeficiente for positivo, quando ele for maior que zero, esse ângulo vai estar entre 0 e 90 graus. Lembra? Eu acabei de falar para vocês, tá? Quando esse ângulo for negativo, quando esse coeficiente for negativo, esse ângulo vai estar entre 90 e 180. Quando esse coeficiente for zero, eu digo que o ângulo é zero e essa reta, ela é paralela ao eixo X. E quando nós tivermos um ângulo de 90, por isso que nós temos entre 0 e 90 e depois entre 90 e 180, não igual a 90, porque se for igual a 90, eu não tenho tangente. Vocês lembram lá no estudo da trigonometria? Nós não temos tangente, então não existe coeficiente angular. Vamos ver então quais são as equações gerais das retas, tá? O que eu chamo de equação geral da reta? Ela vai ser escrita dessa maneira assim. Vou colocar em azul. Eu vou ter um coeficiente que multiplica x, mais um que multiplica y, mais um termo independente igual a zero, tá? Então, eu vou ter duas incógnitas, x e y aí, a x, b, y mais c. Quem que vai ser a nossa equação segmentária? Ela vai ser descrita dessa maneira aqui, ó. Y sobre Q igual a 1. Depois nós vamos falar em elipse, hipérbole, tá? Na próxima aula. E quem é a nossa equação reduzida? Que é o que geralmente nós vamos... É como se eu isolasse esse Y na equação geral. Quando eu isolo esse Y na equação geral, eu vou ter algo desse tipo. Tá? Olha esse M aqui, Lidiane. Ah, o M é o mesmo coeficiente angular
que nós já tínhamos falado. Outra coisa, lembram da função afim? Lembram da função afim? O coeficiente angular era o A e o termo independente era o coeficiente linear.